Porque quando você se sente diminuído, você se sente incapaz. Então ele tira aqueles homens do exército de Deus, de Israel, de guerreiros, põe eles como servos. Servos de quem? De Saul. E isso tira o foco, a sua fé. Quando você está com aquela fé em Deus, fala assim, eu pertenço ao exército de Deus. Mas ele fala, não, você não é um guerreiro, você é servo de Saul. Então, você já, quem se deixa, como esses homens, como os guerreiros ali, os soldados do exército, deixaram-se aquela palavra penetrar no seu coração. E nós vemos que o exército temeu. Os homens estavam tementes, estavam com medo de chegar a enfrentar o Golias. Então a primeira arma que o inimigo usa para te desencorajar a enfrentar a batalha que você está enfrentando é nunca dizer quem você é, te rebaixar. Amém? A segunda, ele vai incitar você a resolver a situação a qual você está passando, a maneira dele. Estava ali o exército dos filisteus confrontando o exército de Israel. Era para entrar em quê? Em batalha. Vamos sair à guerra. Era um guerrear contra o outro. Mas o que ele faz? Ele para aí. Vamos resolver. Eu e ela escolhe um de vocês. Ele vai incitar você a deixar de fazer aquilo que deve fazer para tentar fazer com que você lute da maneira dele. Da maneira que ele acha que é mais fácil para ele te derrotar. Então, essa estratégia que ele vai usar, é a segunda estratégia que ele vai usar para tentar fazer você sucumbir, a se desencorajar na batalha. Vemos aqui no verso 10, né? Ele diz assim, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Era para o exército, era para haver um confronto de exércitos. Mas ele queria um jeito mais fácil. Meu Deus. Ele quer, escolhe um homem de vocês e eu vou lutar contra vocês. Né? Individual. Ele quer uma guerra, exatamente, uma guerra individual. Por quê? Quando você está em batalha, irmãos, muitas vezes a luta é tão grande, é difícil para você. Não que você não seja capaz, porém, se você está unido com os outros, Deus. Um vai ajudar ao outro. E vai ser mais difícil para o inimigo te derrotar. Amém? Amém. A terceira coisa, ele coloca dúvida no seu coração. De que forma que ele colocou? Sabemos que a dúvida ele é o oposto da fé. A fé, quando você crê, você acredita, você vai para cima. Agora, quando vem a dúvida, você para, será que dá, será que não dá? E olha aqui que Golias disse. Verso 9, se ele puder pelejar comigo e me ferir, quer dizer, se ele for capaz, quero ver se esse cara é capaz de me enfrentar. E é assim que o inimigo faz com você. Às vezes tem aquela coisa, você não vai conseguir fazer. Vê se você é capaz de fazer. Você fica, somente assim. Você pega aquele gigante, aquela coisa enorme, e o menininho, vamos pôr assim. É difícil, somente se você tiver fé. Então ele planta o quê? A dúvida no seu coração. Ele usa de palavras. Às vezes a gente lê essas palavras assim, parece que é algo normal. Mas as palavras, ela penetra dentro da gente e ela produz um efeito. Por isso que a palavra diz que as nossas palavras têm poder.
Se nós pegarmos essa palavra aqui, ó, apenas um versículo que está aqui, ó, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Então aqui já diz, já põe, então se diz, se você é capaz, põe dúvida em você, se você é capaz ou não. E ao mesmo tempo, já te põe um medo, né? Se você ferir. São astúcias que o inimigo tem. E o inimigo sabe disso muito bem. Por quê? Ao tanto tempo que ele está na terra, vindo lutando. E ele vai aprendendo e adquirindo a experiência. E se nós não buscarmos o conhecimento do Senhor, nós acabamos pelejando, nós acabamos cedendo à vontade do inimigo. A quarta astúcia que o inimigo joga, né? Ele joga como se fosse a dor. Palavra que você vai sofrer, você vai sentir dor, né? E aqui diz aqui, verso 9 novamente. Se ele puder pelejar comigo e me ferir. Se você está numa batalha, se você está enfrentando algo grande, você fala assim, esse cara vai acabar comigo, ele vai me arrebentar todinho. Isso faz com que você retroceda. Parece que não, mas sim. Se é algo grande, vamos pôr aqui o Ricardo ali, vou enfrentar aqui a Helena, né? Ela vai ficar com medo dele, né? Mas tem alguns aí que são astúcios, né? Sabe, como vou dizer assim, se esquivar daquele gigante, né? Então você sabendo o processo, toda a astúcia que o inimigo usa, você sabe que como deve se proteger, deve se defender da investida do inimigo. Ele usa de atingir os nossos sentimentos. Ele sabe, né? Porque às vezes se for enfrentar frente a frente, ele não é capaz. Por quê? Porque você está na fé, mas ele começa a atingir os seus sentimentos. E aí, a quinta questão que ele joga é a responsabilidade. Aqui ele fala assim, ó, se eu vencer, então sereis nossos servos e nos servireis. Então ele joga, chama uma pessoa para a batalha. Daí você fala assim, se eu for sozinho e eu perder, eu vou ser responsável por todo esse povo aqui, pela nação todinha ser escravo. E assim, a gente acaba desistindo. Foi o que aconteceu. Muitos deles não foram enfrentar. Não porque não tinha capacidade. Mas porque se eu perder, todo esse exército, toda a nação será escravo dos filisteus. Quer dizer, o inimigo joga uma responsabilidade nas suas costas. E não é fácil. Você parar e pensar, meu Deus do céu, eu ser responsável pela desgraça de uma nação. É, Jesus. Então essa é mais uma estratégia que o inimigo usa para nos desencorajar, para fazer com que nós venhamos retroceder na batalha contra o inimigo. Mas nós somos servos do Senhor. Nós não devemos desviar o foco, nós não devemos tirar a nossa visão do Senhor. Nós temos que assumir as responsabilidades. E eu aqui tirei também 5 princípios a qual fizeram Davi chegar à vitória. Aí, bom. O primeiro princípio que o Davi usou para poder chegar à vitória foi vencer as palavras de Golias. Não só de Golias, não vou falar assim também de Saul, porque quando ele se apresentou para enfrentar o gigante,
Muita gente foi contrária a ele. O seu irmão. Aí chegou ali na presença do rei. O que o rei falou para ele? Está aqui em verso 33. 1 Samuel 17, no verso 33. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Verso 32, agora 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então veio palavras para desencorajar ele. Você não tem experiência. Você não tem corpo, você não tem capacidade, você não tem estatura para enfrentá-los. Mas ele falou: não, eu vou. Ele venceu todas aquelas palavras contrárias, todas aquelas palavras que tentavam desanimá-lo. Ele pôs de lado e falou: não, eu vou vencer. Amém? Amém. O segundo princípio, ele reconhece a sua aliança com Deus. Jesus. No verso 26. Glórias a Deus. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Agora é aqui que é o ponto que eu quero pegar. Ele fala assim, ó: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Veja bem, lá no começo, os filisteus tirou a visão do exército de Deus. O exército de Deus colocou eles como servos de Saul. E aqui Davi fala aqui, ó: quem é este para enfrentar o exército de Deus vivo? Aquelas palavras de diminuição não atingiram Davi. Então não deixe que a palavra que venha te diminuir, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não consegue, venha a te parar na batalha que você está enfrentando. Amém, Jesus. Davi, então, ele quebrou aquela declaração que Golias jogou sobre o exército de Israel. Aí ele pega aquela palavra e joga de volta para ele, né? Porque quem é ele para afrontar quem? O exército de Deus. Você pertence a esse exército. Aleluia. Hoje nós não somos mais o exército físico, porém nós somos o exército espiritual. Nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal. As batalhas estão se levantando na sua família, está levantando lá no seu trabalho, onde quer que seja. Você é um guerreiro. Não deixe que as palavras daquelas pessoas que não gostam de você ou querem te prejudicar ali venham te diminuir, venha fazer com que você retroceda. Porque se Deus te colocou neste lugar, ali é um local para que você venha conquistar para o reino do Senhor. Amém, Jesus. E vamos seguir à frente. Vamos combater agora o terceiro princípio. É combater a dúvida com a fé. Assim ele fala, né, no verso 9 lá: se ele puder pelejar comigo e me ferir, quer dizer, se ele puder me vencer, essa é a palavra, é uma dúvida que ele joga para as pessoas. Agora lá no verso 36, Davi, ele dá uma resposta e ele fala assim, ó: assim feriu teu servo o leão como o urso,
assim será esse incircunciso filisteu como um deles. Que Davi estava contando que ele feriu um leão e um urso quando ele estava apacentando as ovelhas do seu pai. Mas ali, ele iria fazer com aquele gigante que estava afrontando o exército de Deus, como ele fez com os leões, com o leão e com o urso, Amém, com aquelas feras. E aqui ainda nós vemos que Davi, ele usou novamente a fé, né? Por quê? Porque no verso 46 ele fala assim, ó, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, primeiramente, Golias veio e jogou a dúvida.